Olá pessoal, tudo bem? Então, essa é a segunda parte do vídeo 10 princípios de ergonomia na prevenção de distúrbios de membros superiores, né? Então, na primeira parte do vídeo, a gente comentou sobre tempos corretos, que é a ideia dos tempos e métodos, cronoanálise, entender a exigência da atividade, principalmente quando a atividade é imposta, quando o ritmo é imposto por uma linha, né? Por uma nória, por exemplo. Então, essa é uma parte fundamental de compreender e de equalizar de um jeito que não imponha, obviamente, restrições ao trabalhador. A segunda parte a gente conversou sobre a taxa de ocupação correta, né? E aí dependendo da condição, né, das exigências ergonômicas que o trabalho impõe, a gente tem que ir de 91% às vezes até 75% de taxa de ocupação. O restante do tempo, espaços para descansar, pausar, né? Depois a gente falou como seriam esses tempos de recuperação de fadiga, né? Também aliado à taxa de ocupação correta. De novo, ela considera muito as exigências ergonômicas, né? Então, se você está exposto a uma atividade repetitiva, mas com uma postura adequada, sem imposição de força, a sua pausa pode ser menor do que uma pausa de uma atividade que é repetitiva por essência, mas ainda assim impõe uma postura desfavorável na sua execução e, eventualmente, aplicação de força. E outros aspectos biomecânicos ou ergonômicos aliados a isso. E por fim, ainda no primeiro vídeo, falamos de como preparar o trabalhador para a tarefa, a importância do treinamento, a importância de discutir o melhor modo operatório, né? Uma instrução de trabalho bem feita, a ideia de que para aquele trabalho, para a execução pelo menos daquela atividade, já houve testes de que a melhor maneira de executar é essa. Então você precisa dar tempo para que ele se adapte, para que ele entenda a atividade, para que ele treine a atividade, para que ele receba as instruções necessárias para melhor executar a atividade. Então hoje, nessa segunda parte do vídeo, a gente vai falar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, de como é importante enriquecer a atividade, alongar o ciclo, instituir rodízios, né? Também é importante atacar e eliminar fatores de dificuldade, que a gente vai discutir sobre isso aqui. Também reduzir o esforço manual e, por fim, eliminar posturas estáticas, tá? Se der, a gente acaba os 10 itens, se não der, a gente grava ainda uma parte 3 desse vídeo, não tem problema, tá bom? E os outros dois que eu ainda não falei, eliminar fontes de compressão mecânica, exposição de vibração manual, e fatores de organização e mecanismos de regulação. Lembrando que esses são 10 princípios a qual a gente retirou do livro Ergonomia 4.0 do Dr. Hudson Couto. Não é um conteúdo organizado por mim aqui, apenas estou sendo um mensageiro aqui, porque eu encontrei esse capítulo dentro do livro, estudando para outras coisas das minhas demandas aqui, e achei muito interessante, pode ser muito esclarecedor. Então vamos lá, o que seria enriquecer a atividade, né? Ou enriquecer a tarefa? É aumentar o número, deixar mais variados de tarefas, né? Projetar a atividade dentro de um início, meio e fim de produção, né? Então você projetar uma célula que as pessoas tanto se envolvam talvez no abastecimento da linha, na operação em si e no embalamento e fechamento e armazenamento, do que simplesmente ficar apenas na operação, né? Do que simplesmente ficar apenas na organização da matéria-prima, do que simplesmente ficar apenas no embalamento. Ou seja, quando você envolve mais o trabalhador, você retira a autonomia, né, a monotonia do trabalho, perdão, você oportuniza uma variação de atividades que vão proteger o trabalhador do ponto de vista biomecânico, mas também do ponto de vista cognitivo e de percepção de valor para a entrega daquele trabalho, né? Então, a primeira coisa que se propõe é enriquecer a tarefa. Algumas empresas que eu já trabalho, elas já entenderam isso, elas tiraram o cara da monotonia do trabalho repetitivo exclusivo, né, para uma atividade mais rica, de várias etapas, né? Então seria essa a primeira atividade. Depois a segunda importância é a gente reduzir a velocidade da esteira, né? Nem toda atividade, são poucas, na verdade, nem toda atividade há uma esteira impondo o ritmo, né? Você vai pegar isso num frigorífico, numa montadora, tem outras tantas atividades certamente, mas assim, não creio que seja a maioria, seja uma minoria que hoje trabalha com uma linha impondo a qual você tem que fazer essa atividade. Então, voltando ainda para a questão dos métodos, tempos e métodos, é fundamental, se você entender que aquilo está sendo uma exigência muito grande para o trabalhador,
trabalhador, a verbalização está muito exigente, então você reduzir a velocidade dessa atividade para que ele tenha um pouquinho mais de tempo para executar suas ações técnicas, para executar a sua tarefa, tá? E reduzir tarefas sem sair do seu posto de trabalho. Rodiziar tarefas, desculpa, sem sair do seu posto de trabalho. Essa é uma primeira também atividade. Ou seja, você pode estar numa linha, você pode estar com tempo adequado, mas também seria importante você ter outras tarefas ali naquele mesmo posto do que simplesmente cortar o peito do frango, por exemplo, né? Então é uma iniciativa também que se traz para amenizar as exigências da atividade, tá? E aí, por fim, aqui ainda dentro desse tópico, a gente tem que pensar num rodízio, tá? Talvez seja uma das iniciativas que a ergonomia traz de melhor impacto, porque nem sempre, vamos ser realistas, é possível você automatizar um processo, né? Nem sempre, é muito difícil. Ou eliminar, essa é uma discussão mais longa, são grandes projetos, são várias pessoas envolvidas, etc. e tal. Então, muitas vezes, a alternativa para controlar um pouco, né, prevenir um pouco a saúde do trabalhador para com aquela atividade que é exigente, é você criar um rodízio, não só entre as atividades, mas entre os operadores. Tá? Então eu falo muito sobre isso também, quando as minhas recomendações é criar, enriquecer a tarefa e rodiziar entre atividades e operadores. Uma coisa é eu ter uma tarefa que eu repito todos os dias, rica, né? Que faz várias atividades. E ainda assim, eu também rodiziar com outro colega que também tem uma atividade rica e que são outras atividades ainda. Então, variar esse tipo de demanda faz muito bem à saúde do trabalhador, controla de alguma maneira aqueles riscos impostos a atividades mais exigentes, tá? E para fazer um bom rodízio, primeiro você tem que entender a questão de isonomia salarial, RH, e esse talvez, na minha experiência, é um dos principais entraves, né? Porque geralmente, quando você vai... Por que esse aqui não rodizia? Ah, porque aquele ali tem uma especialização um pouco maior, ele teve um treinamento, ele ganha mais, ele tem uma função diferente. Puxa, daí já complicou o rodízio. Então, eu, na minha rotina de dia a dia, o que mais impacta de compor um certo rodízio é essa questão de RH, bater funções, desvios de funções, né? Na função não está projetada aquela atividade, tá? Segundo desafio é manter a qualidade, porque obviamente que se você é super habituado a fazer uma atividade, você passa a fazer outra, você não é habituado, você não é treinado, demora um tempo, né? Há uma barriga para baixo de produtividade até conseguir ganhar de novo a produtividade e proteger os trabalhadores, porque isso é produtividade também, né? Ele não vai se afastar, ele não vai fazer mais devagar, ele pode fazer na sua integridade física, né? Pode fazer na sua plenitude, vamos chamar assim. Então, assim, é um desafio também a gente preservar a qualidade, né? Quando você troca, porque certamente o cara mais treinado é mais capaz em alguma atividade. Ele entrega mais rápido e entrega melhor, né? Normal, eu acho que é normal. Mas isso há de se enfrentar. Variar padrões de movimentos também, isso é outra coisa, né? Que também está junto com a variar entre alta e baixa exigência biomecânica e entre alta e baixa exigência cognitiva. Ou seja, vamos botar isso tudo junto, que quer dizer o seguinte, não adianta nada o trabalhador ter uma super exigência de mãos, punhos, cotovelos e ombros na sua atividade 1 e ir para uma outra atividade a qual continua tendo as mesmas exigências de punho, cotovelo e ombro. Não faz sentido. Não faz sentido também, pô, ele tá com hoje ele trabalha quase que o tempo todo de pé, exceto na pausa ele descansa, alterna a postura pouco. Aí você trabalha de manhã de pé e continua trabalhando de pé de tarde. Então um bom rodízio pressupõe de que você vai variar esses padrões de movimento e você vai variar as exigências biomecânicas, né? Um exemplo simples é isso, de manhã eu faço uma atividade de pé, de tarde eu faço uma atividade sentado, por exemplo. E também isso entra na exigência cognitiva. De manhã eu posso fazer uma atividade a qual me requer mais do ponto de vista de pensar, de decidir, de tomar decisão, de organizar, e na tarde eu faço uma atividade a qual é mais, vamos dizer assim, burocrática, não precisa pensar tanto, não precisa tomar decisão, ou seja, só executar, no sentido de mais repetitivo, né? De repetido o processo, vamos pensar assim, tá? Me veio exemplos na cabeça nesse sentido. Então, assim, você ter esse rodízio bem pensado, certamente protege muito o trabalhador.
tá? E por fim, o tempo para rodízio depende das exigências da tarefa. O ideal é cada 2 horas, mas depende. Pode ser de meia e meia, em uma. Pode ser de um dia todo, por que não? Vai muito das exigências que a atividade impõe, né? E para você projetar de algum jeito que balanceie, né? Equilibradamente as atividades desse operador. Beleza? Então, essa é uma parte muito, muito, muito importante. Vou reduzir aqui, que é exatamente isso. Se você ficasse no tempo de recuperação de fadiga e nessa etapa olha, é capaz de isso aqui ser 60%, 50% dentre os 10 itens que a gente pode intervir, que não é difícil e que a gente conseguiria, obviamente, proteger o trabalhador. Depois, ainda ele traz a ideia de eliminar fatores de dificuldades. Ferramentas incorretas, material de má qualidade ou dispositivos inadequados, tá? Isso é importante, tá? Então, por exemplo, eu estou numa indústria de produção de ferramentas, né? Que lá tem uma parte que é escariar, uma etapa lá da chave, tá? Se esse escariador não tá bom, ou tem outra parte lá de lixar ou desbastar. Se essa lixa não está boa, ele impõe mais força. Concorda? Né? Então, assim, se esse escariador não está bom, ele tem que ficar mais tempo na produção. Ele tem que ficar mais. Ele poderia escariar em 10 segundos, ele precisa 15, porque o escariador não está bom. E aí depois ele é cobrado, exigido para igual a escoar a produção. Né? Então, assim, você eliminar, controlar essa ideia de fontes de dificuldade pode também proteger o trabalhador, pode fazer com que ele não imponha um ritmo mais acelerado, faz com que ele tenha a necessidade de exigir menos força, porque deixa a máquina trabalhar. Então, quando a máquina não trabalha bem, o cara tem que intervir, na real é essa, e isso você também tem que cuidar. Tá? Reduzir esforço manual. Poxa, tem várias coisas que ele traz como exemplo que a gente pode discutir. Então aqui, eu acho que eu talvez antecipei um pouquinho esse assunto no item anterior, mas assim, instrumentos de corte estar afiado, né? Molas mais fracas em gatilhos. Nessa mesma empresa também eles têm tipo um alicate lá, que a gente está discutindo sobre a ideia de botar molas, né? Para ajudar no movimento de volta, mas se tu tem que pressionar, que essa mola seja o suficiente para executar seu trabalho, que ela não esteja dura o suficiente para imprimir mais, para o trabalhador necessitar imprimir mais força do que precisa. Então isso é importante a gente estar olhando, né? Usar motor sempre que possível, ao invés de força manual, entende? Então isso, no mundo ideal é isso, mas às vezes na vida real acaba que esses facilitadores ergonômicos nem sempre estão à disposição, uma talha, uma transpaleteira, enfim, coisas nesse tipo. E às vezes o trabalhador, para dar conta do seu ritmo, para entregar no final do dia aquilo que ele precisa entregar, ele impõe força e impõe às vezes muita força, né? Usar sargentos e presilhas, né, para não ficar segurando na mão, em pinça, então você prende no sargento e aí executa a sua atividade. Reduzir sempre que possível o peso dos objetos, sempre que possível, né? Não aceitar isso, porque a modernidade traz cada vez ferramentas melhores, mais leves, mais potentes. Então isso a gente tem que dar uma olhadinha. Aumentar a fricção, ou seja, manoplas e cabos devem ter superfícies não lisas, né? Então, por exemplo, tá num carro, uma chave qualquer, uma chave de fenda que seja. Vou dar um exemplo. Você ter esse cabo com ranhuras o suficientes, ou até manoplas o suficientes que você tenha uma boa pega e boa adesão, né? Porque você faz mais força naquilo que é escorregadio. Sem dúvida você faz mais força naquilo que é escorregadio. Então tem que dar uma olhada sobre isso. Usar torquímetro, né? Essa empresa que a gente atende de ferramentas faz bastante torquímetro. Isso realmente tira um tanto da força exigida pelo trabalhador. Evitar luvas desnecessárias, que às vezes protege do ponto de vista de segurança, sim, né? De evitar um corte, evitar uma queimadura, mas às vezes impõe a necessidade de maior força. Então tem que equilibrar bem, também não é bobagem a gente estar atento sobre se a luva de fato está adequada para a tarefa, tá? Alavancas adequadas, toda mão ao invés de poucos dedos, né? Então a mesma coisa num acionamento qualquer, em vez de usar só 2 dedos, enfim, num jateador ou numa parafusadeira que você possa aproveitar os recursos, né?
e usar de menos força para acionar a máquina, principalmente alavancas e acionamento de máquina. Manípulos adequados, nem muito estreito, nem muito largo. Essa semana ainda estava fazendo uma avaliação numa empresa que tem 1 milhão de tipos de válvulas diferentes. E naquelas que tinham manípulo, né? Pesquisei, se você não sabe o que é manípulo, é aquela bolinha em cima da alavanca, né? Enfim, não é só na alavanca, tem outras situações, mas vou dar o exemplo da alavanca. Quando tinha o manípulo, eu perguntava, essa alavanca é boa de movimentar por ter esse manípulo? Ele, não, sem dúvida, sempre é mais fácil quando tem um manípulo, ele te ajuda. Né? Então também, olha, de novo, são pequenos detalhes de redução de esforço manual. Né? Deslocar ao invés de levantar a carga, arrastar, né? Melhorar ou aumentar o tamanho do cabo das ferramentas, evitar movimentos de pinça em demandas de força, que é aquele movimento assim, né? Ou assim, né? Onde você impõe um dedo contra o outro, não sobrepõe um dedo no outro, assim, né? Então é esse movimento aqui, ó, tá? Então evitar isso, porque você faz uma exigência importante nas musculaturas do dedo, tá? Da mão como um todo. E evitar movimentos de força com o antebraço em supinação. Você não sabe o que é supinação? É quando você está com a mão espalmada numa posição neutra, vamos chamar assim, né? Eu não vou conseguir te explicar, mas dá uma pesquisada aí. Quando você gira nessa condição aqui, ó, você está numa posição neutra e faz isso aqui, né? Você espalma a mão. Você suplica, né? O supino de suplico, eu me lembro muito. Enfim, então essa é uma posição menos favorável do que a neutra, o pronado, que é assim, né? A câmera aqui tá ruim. Aqui. Tá? Então, gente, são vários detalhes importantes que a gente pode reduzir o esforço manual e, portanto, ajudar a prevenir, né? A prevenir distúrbios de membros superiores. Acho que o vídeo já está longo, já estamos em 18 minutos. Eu acho que eu vou deixar os últimos 3 elementos para a terceira parte do vídeo. E aí, assim, não fica maçante para você. Você pode ver uma sériezinha, vou criar até uma playlist sobre isso. Te espero, então, no próximo vídeo. E antes, obviamente, um convite, né? Esse canal é novo, eu estou fazendo isso com muito bom grado, espero ter a disciplina de entregar conteúdos bacanas para você. Então, siga o canal, se inscreva aqui no canal, você vai receber a notificação. E também, por fim, por que não, deixar um convite para você, se você é da ergonomia ou ainda está iniciando na ergonomia, precisa de um amparo maior, uma metodologia do início ao fim, conheça o nosso método Ergon. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Fiquem à vontade, se precisar tirar dúvida, me chama, tem um WhatsApp lá para a gente conversar. Tem sido transformador para muitas pessoas, porque ali tem 20 anos de experiência minha, entre otimização de processo, de entendimento, de 1 milhão de atividades diferentes que a gente já viu. Então você contrata, vamos dizer assim, 20 anos de experiência por um valor quase que irrisório, para que você se sinta mais seguro de executar atividades, a leitura, né, a avaliação, a análise ergonômica. Né? Então, te deixo esse convite e te convido, obviamente, para ver a última e terceira parte desse vídeo. Até a próxima.